E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está muito quente, portanto, aquela janela lá atrás vai ficar aberta, talvez vai ficar entrando barulho da rua, mas, infelizmente, aquilo precisa ficar daquele jeito, senão eu vou cozinhar aqui dentro. No conteúdo de hoje, eu quero falar para vocês os softwares que nós, motion designers, vamos usar ao longo de todos os nossos projetos. Seja um projeto que você vai fazer do zero ou seja um projeto que você já vai pegar em alguma etapa específica. Eu vou trabalhar desde o zero até o finalzinho e eu vou deixar os capítulos do vídeo marcados. Então, se você já quiser pular por uma parte específica, fica à vontade. Uma coisa que já é importante deixar dito é que vários desses programas não são gratuitos, com um foco principal no pacote Adobe. Eu vou falar de vários programas Adobe e, você sabe, o programa da Adobe não é gratuito. Mas como o meu intuito é falar com um profissional de motion design ou alguém que está estudando que vai querer trabalhar com isso no futuro, eu preciso focar nos softwares que são mais usados no mercado em alguns aspectos, tá? Então eu vou precisar falar de softwares do pacote Adobe e talvez um ou outro software que seja pago. Dito isso, deixa um like, se inscreve no canal para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui para você, beleza? A primeira etapa de execução dos nossos projetos é o briefing e a definição do conceito do material que a gente vai produzir. Então a primeira parte é o briefing, o momento onde a gente senta com o nosso cliente, faz uma reunião, faz uma call, alguma coisa, para a gente coletar as ideias do seu cliente, né, as expectativas do seu cliente, para a gente já conseguir fazer anotações e já partir para nossa próxima etapa. Pode acontecer de vários de vocês não gostar de fazer reunião de briefing e mandar arquivo de texto para o cliente preencher. Isso pode acontecer, é normal, mas eu sempre vou indicar, por mais que você tenha dificuldade, a tentar fazer sempre uma reunião de briefing com o seu cliente, tá? E essa reunião, ela tem que ter entre 10 e 15 minutos. Ela não tem que passar disso. Tem muita gente que tem reunião de briefing de horas e horas. E isso não tá certo, porque briefing é só coletar essas expectativas, essas perspectivas que o cliente já vai ter para você anotar. Então, nessa primeira etapa de briefing, você pode usar qualquer software que você consiga falar com o seu cliente. Você pode usar o Meet, você pode usar o Zoom, você pode usar o Discord, o que for da sua preferência. Uma dica que eu dou é use algum que dê para gravar. É muito legal você gravar essa conversa para que você possa assistir novamente em algum momento ou logo em seguida para você conseguir fixar o que foi dito naquela conversa. E uma outra opção muito boa é você usar alguma ferramenta de transcrição dessa conversa. Hoje em dia tem muita IA que faz esse processo de transcrição, então você pega aquela conversa gravada, joga na transcrição e separa os pontos específicos para você conseguir se organizar caso você tenha alguma dificuldade ou você esteja começando. Vai ajudar bastante. E aí, depois do briefing, a gente vai para os momentos de pesquisar as referências para a gente definir o conceito do nosso projeto. Para a gente fazer pesquisa de referência, eu sempre vou indicar o Behance, o Dribbble, o Vimeo, o YouTube e o Pinterest. Todas essas plataformas têm conteúdo suficiente para que vocês consigam separar umas referências, conversar com o seu cliente, definir um conceito de como o projeto vai ser elaborado. Mas essas não são as únicas formas. Você pode pesquisar também em concept arts, livros, quadrinhos, mangás, qualquer coisa que vai te nortear a definir referências para esses conceitos. Mas de indicação inicial, eu vou sempre falar do Behance, do Dribbble, do Vimeo, do YouTube e do Pinterest. Eu, particularmente, uso muito o Pinterest por causa da ferramenta de você salvar eles em pastinhas, então eu gosto de criar pastinhas para cada projeto e eu mantenho bem organizado e consigo sempre encontrar o que eu tô precisando com muita facilidade. Dessa forma, a gente encerra a primeira parte. A segunda parte é o desenvolvimento do roteiro e do storyboard. Começando com o roteiro, o software que eu vou indicar para vocês é o Google Documentos, tá? Que é o Word que o Google tem dentro do Drive. A principal qualidade dele é que ele é uma ferramenta gratuita, tá? E você escrever o roteiro não difere nada entre os softwares de texto. Existem outros softwares, alguns gratuitos, alguns pagos, que fazem no modelo de roteiro muito próximo do que é o roteiro de cinema. Talvez o roteiro de cinema vai te ajudar, mas na grande maioria das vezes, quando a gente pega um roteiro, ele não necessariamente vai ser um roteiro de cinema. Ele pode ser um roteiro na característica de 2 colunas, de 3 colunas, independente. E tudo isso o Google Documento faz de forma gratuita. E falando do storyboard, eu não tenho um software específico para indicar. O melhor assim indicar é você fazer num papel mesmo, desenhar os quadros e fazendo todo o processo ali no papel. Depois você pode tirar uma foto com o seu celular e levar para o computador, indiferente de você precisar de um programa de storyboard. Eu não vou te indicar aqui porque eu acho que a maneira mais fácil e mais acessível é você fazer dessa forma. Mas o que eu vou indicar em relação ao storyboard é que você no futuro invista em um equipamento periférico que vai te ajudar. O que são esses equipamentos periféricos? O primeiro dele pode ser uma mesa digitalizadora. Se você tiver uma mesa digitalizadora, você abre qualquer programa de desenho no computador, pode ser até o Paint se você quiser,
E lá, com a mesa, você já vai conseguir fazer os seus desenhos. E um outro investimento que você pode ter, ou caso você já tenha, é investir num tablet, por exemplo. Hoje eu tenho um tablet que eu gosto de fazer os storyboards. É só você comprar uma dessas canetinhas, tem da marca da Baseus, tem várias outras marcas chinesas que custam ali em torno de R$50. E você já consegue usar ele no tablet para você poder fazer os seus storyboards. Dá para fazer no celular também. Tem muita gente que gosta de, com o celular na mão, tem essa canetinha, já vai lá, já começa a rascunhar o seu storyboard. Mas pensa que isso é um investimento mais pra frente. Começa fazendo no papel, tira foto com o celular e joga pro computador, que já vai ajudar bastante. Agora, na nossa terceira parte, que é o momento que a gente vai fazer a criação dos nossos elementos gráficos, a gente vai falar do design e a gente vai falar do estilo visual, tá? No design, quais são os programas de design que eu vou indicar? Eu vou indicar 2, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. Adobe Photoshop para você trabalhar com suas imagens e bitmap e Adobe Illustrator para você trabalhar com as imagens vetoriais. Dá para indicar outros? Dá. Você pode fazer num Canva, você pode fazer em qualquer outra plataforma que você consiga montar suas peças de design. Porém, a única coisa que você precisa ficar atento é que esses programas precisam fazer a sua exportação em camadas. Mas futuramente eu vou falar do nosso programa de animação, que você já deve saber, que é o Adobe After Effects. Ele é um software que vai trabalhar sempre com camadas. Então, se você usar um outro software para fazer o design que não faça essa exportação em camadas, não vai adiantar nada, porque você não vai conseguir levar para dentro do After Effects. Você pode até exportar essas camadas em PNG, por exemplo, que daí você levaria tudo para dentro do After Effects, mas isso pode te atrapalhar muito no processo de composição. Então, até para a gente conseguir manter a integração que os softwares da Adobe têm, eu vou indicar Photoshop e Adobe Illustrator, porque o arquivo desses dois programas, eles são jogados para dentro do After Effects e ele já faz uma leitura da separação de camada, dos layer styles, por exemplo, né? Todos os efeitos que você fizer dentro desses programas, eles já vão para dentro do After Effects, e essa integração é o que consegue agilizar todo o nosso processo de trabalho. Mas se você conseguir uma outra ferramenta que também faça essas exportações em camadas e esteja compatível também com o After Effects, vai dentro. E agora, para falar do estilo visual, é onde a gente vai conseguir definir cores, definir fontes. E começando com as cores, o que eu vou indicar para você é o Adobe Color, tá? Lá dentro do Adobe Color, ele dá várias formas da gente conseguir criar nossas paletas de cores para dentro do nosso projeto. A gente pode usar opções que já estão prontas de outros profissionais, que já foram montadas, outras opções que já foram criadas pela Adobe também. Ele tem uma forma de a gente trabalhar com o círculo cromático. Então, dentro do círculo cromático lá, com várias opções, a gente consegue criar uma paleta coesa de uma forma bem fácil. Então, a minha indicação para você criar suas paletas de cores para trabalhar com todos os seus projetos, vá com o Adobe Color, que ele vale muito a pena. E falando de fonte, né, falando das tipografias, eu vou dar 2 indicações, que são os 2 lugares que eu uso, que é o Google Fonts e o da Fonte. Esses 2 lugares vão ter fontes muito bacanas que você pode trabalhar dentro do seu projeto, mas uma coisa que você precisa ficar atento, principalmente dentro do da Fonte, é da liberação de uso comercial dessas fontes. Nem todos os artistas que criam essas tipografias vão permitir que você use elas para ganhar dinheiro, tá? Muitas delas, para isso, precisam ser compradas ou ser pedido a liberação por artista. Independente do lugar, seja do Google Fonts ou do da Fonte, quando você for escolher a sua tipografia, veja se ela está disponível para uso comercial, beleza? Agora a gente chega na nossa quarta etapa do projeto, que é, de fato, a animação. O programa que eu vou indicar, você já sabe, é o After Effects. Eu não vou indicar nenhum outro programa para você trabalhar com motion design. Tô falando que você não pode usar? Você pode sim usar. Tem algumas ferramentas hoje já online para você conseguir trabalhar com motion que você pode usar. A diferença é que o After Effects é o que é usado no mercado. Se você usar outra ferramenta, você não vai conseguir passar esse projeto para frente. Você pode ter dificuldade para trabalhar com arquivos que serão enviados para você, porque tudo está direcionado dentro do After Effects. E para mim, ele é sim a melhor opção para trabalhar com motion design que a gente tem hoje no mercado. Então, a minha indicação é o After Effects. Agora, se você quer entrar no mundo do motion design com algumas aplicações em 3D, é muito bacana a indicação do Cinema 4D, que ele tem compatibilidade com o After Effects. Agora, se você quer uma versão gratuita
para trabalhar com essa questão do 3D, use o Blender, tá? O Blender está se mostrando uma ferramenta muito bacana. Eu abri ele poucas vezes, mas das poucas vezes que eu tentei fazer alguma coisa, eu já consegui resultados muito legais. Igual é com o Cinema 4D, eu confesso que eu não senti tanta essa diferença. As diferenças foram mais em questão de desempenho mesmo, mas em questão de resultado, o Blender entregou coisas muito satisfatórias, igual o Cinema 4D entregou. Então eu acho que vale muito a pena. Se você também quer fazer motion com aplicações ali em 3D, com elementos em 3D, Cinema 4D e o Blender. Eu vou colocar aqui uma outra etapa que não necessariamente é a gente que faz, na verdade não deveria ser a gente que faz, que é a edição de som dos nossos projetos, né? Fazer mixagem, colocar efeitos de som. Nós, motion designers, não deveríamos fazer isso. Eu, particularmente, não faço. Mas eu conheço muitos profissionais que fazem. Tem muitos alunos que, para conseguir fechar o contrato com o cliente, acabam pegando também essa tarefa, que para mim é uma tarefa muito difícil, tá? Então, se você também quer fazer trabalho com essa edição de som, eu não indico você a fazer processo de som com After Effects. O After Effects, ele é horroroso para se trabalhar com áudio. A minha indicação mais próxima seria o Adobe Audition, né? Que quando eu preciso fazer alguma coisa, eu uso o Adobe Audition, porque ele tem integração mais fácil e eu acho ele um software fácil também de você conseguir fazer as coisas. Ele é uma opção, mas tem muita gente também que gosta de fazer edição de som no Premiere. Eu nunca fiz, não vou saber dizer se é uma boa opção. Eu indico para fazer no Adobe Audition. E aí, chegando na nossa última etapa de projeto, que é de finalização e revisão, beleza? Finalização seria o render. O render você vai fazer com o After Effects ali direto. Você pode jogar para o Media Encoder também, caso você conheça, mas eu indico sempre fazer direto pelo After. E para revisão, a melhor ferramenta que se tem quando você trabalha com After Effects, eu já presumo que você tem acesso ao pacote Adobe. Então, o pacote Adobe hoje, ele dá um acesso ao Frame.io. O Frame.io é um lugar onde você vai botar os seus projetos, né, seu vídeo, e lá é uma ótima ferramenta de se fazer revisão, porque lá o teu cliente pode circular momentos exatos do vídeo, deixar comentários. Você, quando vai fazer o processo de revisão, ou quando você vai passar para outra pessoa revisar, que é uma coisa que eu indico, inclusive, dê para outra pessoa assistir, porque a gente fica vidrado tanto tempo naquele projeto que a gente acaba deixando passar alguns erros. Se você ou outra pessoa for revisar o teu projeto, lá no Frame.io, é excelente. Lembrando que se você tem acesso a Creative Cloud, você já tem acesso ao Frame.io, beleza? Bom, e assim eu encerro as minhas indicações de softwares para se trabalhar em todo o processo do Motion Design. Já peço desculpas por eu ter colocado muitos programas que são pagos. Se você quer um vídeo onde eu procure e faça esse vídeo só com programas gratuitos, deixa aí no comentário. Eu preciso saber se você quer que isso seja feito para que eu pare, para conseguir fazer um vídeo bacana e indicar ferramentas que também sejam funcionais, né? Então vou precisar um tempo para testar essas ferramentas que eu vou fazer essa pesquisa. Então deixa aí no comentário se você quer que eu faça esse vídeo identicamente igual, só que usando ferramentas gratuitas, beleza? Lembrando que meus links estão aí na descrição. Se você quiser trocar uma ideia comigo lá no Instagram, vai lá, chama no direct que eu vou ter o prazer de conversar com você. E se você tiver interesse, o meu curso Fábrica de Motion tá aí na descrição também. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.